I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro. Passamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Reportagem especial Depois das Guerras, as Medalhas. Histórias de conquistas brasileiras nos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas do Rio de Janeiro começaram, na verdade, em 2 de outubro de 2009, quando o presidente do Comitê Olímpico Internacional anunciou que a cidade brasileira seria a sede da 31ª edição dos Jogos da Era Moderna. Pela primeira vez, a América do Sul seria a sede do evento. Em meio às lágrimas e toda a comemoração, começaram as responsabilidades e tudo precisava estar de acordo com a lei. Não foram poucas as discussões legislativas para a execução dos Jogos no Rio de Janeiro em 2016. Uma das leis, o chamado Ato Olímpico, com as primeiras medidas de acolhimento dos Jogos, foi aprovada ainda em 2009, como lembra o consultor legislativo do Senado, Rafael Simões. Na verdade, são 3 leis que tratam sobre os Jogos Olímpicos no Brasil. Temos a lei do Ato Olímpico, que é uma lei mais antiga de 2009, temos uma lei que trata só sobre as questões tributárias, e temos uma lei agora recente de 2016 que trata de alguns outros aspectos como venda de ingressos e destinação de ingressos a estudantes e pessoas com deficiência. A lei mais polêmica que passou pelas comissões do Senado foi a Lei Geral das Olimpíadas. O relator da proposta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. O projeto, além de formalizar exigências feitas pelas entidades organizadoras dos Jogos, traz importantes conceitos relacionados aos direitos de transmissão dos eventos esportivos e à venda de ingressos e reserva de lugares para idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E disciplina a forma como serão disponibilizados os flagrantes de imagem dos eventos oficiais aos veículos de comunicação que não adquirirem os direitos de transmissão relativos aos Jogos. A lei foi aprovada, mas não houve unanimidade. Alguns senadores, com a memória recente da Copa do Mundo e de todos os problemas ocorridos, ficaram com receio de dar ao Comitê Olímpico Internacional as mesmas vantagens que a FIFA teve na organização do Mundial do Futebol de 2014. Um desses senadores foi Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A Lei Geral da Copa acabou sendo utilizada pela Confederação Brasileira de Futebol e pela FIFA para fazer arranjos tributários e corrupção. Eu tenho receio em votar qualquer matéria que favoreça vantagens a uma instituição alienígena ao Estado brasileiro, como foi outrora a FIFA, como será neste caso o Comitê Olímpico Internacional. Outros senadores se preocuparam ainda com o tão falado legado dos Jogos Olímpicos. O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, apresentou um projeto ainda em discussão no Senado que cria o Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico. Para Romário, os Jogos não podem terminar após o retorno dos atletas para seus países de origem. Afinal, qual o destino daquelas bilionárias instalações? Há programa nos 3 níveis do governo para que os espaços sejam ocupados por atletas, jovens e a população em geral? De quem será a responsabilidade para contratar e conservar as modernas instalações olímpicas e paralímpicas? A história olímpica, que terá agora uma marca ainda mais brasileira, sempre esteve ligada de alguma forma ao contexto político das nações que sediaram o evento. O maior exemplo do uso político dos Jogos foram as Olimpíadas de 1936 em Berlim. Adolf Hitler queria usar os Jogos para mostrar ao mundo o novo poderio alemão, nação renascida após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Para isso, não poupou recursos e esforços. Como nos lembra o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Nazário,
As imagens do evento, eternizadas no documentário Olímpia de Leni Riefenstahl, mostram a grandeza pretendida pelo nazismo, a começar pela imponência do Estádio Olímpico. Foi o primeiro grande estádio da era moderna, foi o maior estádio na época. Então havia toda uma preparação e várias coisas em torno das Olimpíadas, né? Tudo girava em torno das Olimpíadas. E o objetivo, evidentemente, era a ideologia nazista que incentivava a prática de esportes, né? E o treino esportivo, tudo com vistas à guerra. O objetivo final seria a formação de atletas, soldados, né? Sem muita inteligência, com a perspectiva já de uma guerra próxima. Mas o que Hitler não esperava era que os Jogos acabariam por derrubar sua tese da raça superior, a ariana. Um negro americano se transformou em herói olímpico, como destaca o jornalista Juca Kfouri. O que emerge da Olimpíada de 36 em Berlim? A par da organização do Estádio Olímpico, belíssimo, diga-se de passagem, de Berlim. Quem é o herói da Olimpíada de 36, o grande nome da Olimpíada de 36? É Jesse Owens, o negro que calou Hitler, que calou os nazistas. Jesse Owens conquistou 4 medalhas de ouro, nos 100 e 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento 4x100. Mais que isso, demonstrou ao mundo que o esporte pode ultrapassar qualquer preconceito. A vitória de Owens não impediu que a Alemanha saísse das Olimpíadas de 1936 como líder no quadro de medalhas e, de alguma forma, com força suficiente para uma nova competição, essa sem nenhum espírito esportivo, a Segunda Guerra Mundial. 16 anos antes, em 1920, os Jogos Olímpicos já haviam sido influenciados por uma guerra. Apenas 2 anos após o fim do primeiro conflito mundial entre nações, o Comitê Olímpico organizou na Antuérpia, cidade portuária da Bélgica, a 6ª edição dos Jogos. O local escolhido foi uma homenagem à resistência belga na Primeira Guerra, como destaca o pesquisador e ex-atleta de tiro Eduardo Ferreira. Quiseram homenagear os belgas, a cidade de Antuérpia, um porto de Antuérpia. Eles sofreram muito o combate contra os alemães e foram destruídas, né, várias instalações. Então, uma maneira de homenagear o povo belga, que a competição então foi realizada nesta cidade de Antuérpia. A estrutura era precária. A guerra deixou marcas profundas. No caso das competições de tiro, não havia estandes e os atletas tinham que carregar seus próprios alvos para que a competição acontecesse. Eduardo Ferreira lembra ainda uma curiosidade. Como não havia instalações adequadas, colocaram as provas de tiro em um campo de treinamento do exército belga. E nesse campo já havia acontecido uma das batalhas mais importantes da história, lá no século XIX. Esse foi pior, porque não havia estande de tiro. As competições foram realizadas em campo aberto, ou seja, não tinha mais instalações militares. Então resolveram fazer no campo de Beverloo. E era justamente um campo de manobra do exército belga e também onde teve a batalha de Waterloo. Então foi tudo improvisado. O pessoal cortava uns pedaços de madeira, de árvores, né? E eram as bases dos alvos. A Batalha de Waterloo é conhecida como aquela em que Napoleão perdeu a guerra. O Império do Francês começou a ruir a partir dali. Mas a história de medalhas olímpicas brasileiras teria início naquele campo. Bom, na verdade, ela não iria começar se dependesse da qualidade do armamento da equipe de tiro do Brasil. No entanto, a solidariedade estava presente fortemente naquela edição dos Jogos. Não havia Vila Olímpica. Os atletas do tiro ficaram hospedados em barracas. A delegação brasileira estava ao lado da delegação dos Estados Unidos. Um dia, o coordenador da delegação brasileira, Afrânio da Costa, deu um palpite em um jogo de xadrez, no qual os norte-americanos participavam. A partir dali, ficou estabelecida uma cumplicidade entre os atletas brasileiros e os norte-americanos.
Eduardo Ferreira lembra que, no auge da amizade entre as equipes, os americanos ofereceram para os brasileiros 2 novas armas de competição. O armamento brasileiro era muito ruim, porque eram armas de serviço, não tinham arma de competição. Mas aí o chefe da equipe norte-americana, Capitão Smith, ele se condoeu da desvantagem do armamento brasileiro e chamou o doutor Afrânio e ofereceu um revólver que eles tinham de competição. Para toda a equipe tinham 5 armas e tinha mais 2 armas reservas. Então ele ofereceu 2 revólveres Colt que tinham sido fabricados na época para essa competição e ofereceu essas 2 armas para a equipe brasileira. A ajuda custaria caro aos americanos. Custaria no mínimo uma medalha de ouro e cravaria Guilherme Paraense como o primeiro atleta olímpico a conquistar uma medalha de ouro para o país, como destaca Eduardo Ferreira. E uma das armas ficou com a Afrânio e a outra ficou com o Guilherme Paraense. E com esta arma que ele recebeu, né, na doação emprestada, ele conseguiu vencer o norte-americano, que era o campeão da época, Alfredo Lenning, por 2 pontos. Ele fez 274 pontos, enquanto esse Alfredo Lenning fez 272 pontos. E assim ele venceu, conquistou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do Brasil. Guilherme Paraense levou a medalha de ouro na modalidade pistola rápida, mas aquela não foi a única conquista da equipe de tiro brasileira. Afrânio da Costa ficou com a prata na modalidade pistola livre e a equipe brasileira, composta por Guilherme Paraense, Afrânio da Costa, Dario Barbosa, Fernando Soledade e Sebastião Wolff, ficou com o bronze, somadas todas as modalidades. A viagem para Antuérpia, para a disputa dos Jogos Olímpicos, havia sido uma epopeia, com vários dias ao mar, em uma 3ª classe de um navio Lloyd do Brasil até Portugal, e um longo trecho feito de trem entre Lisboa e o local dos Jogos. Já o retorno foi digno de campeões olímpicos, em um navio melhor, com passagens pagas pelo governo federal. Já no Rio, os atletas foram recebidos pelo presidente Epitácio Pessoa, como nos conta Eduardo Ferreira. E a comemoração, entrega inclusive de uma placa de prata, foi no Salão Nobre do Fluminense. O presidente era o Arnaldo Guinle, e aí foi feito uma entrega de umas placas de prata pelo próprio presidente da República, Dr. Epitácio Pessoa. Aí foi entregue a toda a equipe uma placa de prata, né? O pesquisador Eduardo Ferreira escreveu o livro A História do Tiro Esportivo Brasileiro, no qual conta com detalhes as aventuras dos atletas do tiro brasileiro que trouxeram para o Brasil em 1920 as primeiras medalhas olímpicas da história do país. No próximo bloco da reportagem especial, Depois das Guerras às Medalhas, você vai acompanhar um pouco da saga brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres de 1948. Naqueles Jogos, o Brasil conquistou a primeira medalha em esportes coletivos da história do país, o bronze no basquete. O último jogador vivo daquela seleção, Alberto Masson, vai nos contar como foi disputar uma Olimpíada poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Você está acompanhando a reportagem especial Depois das Guerras, as Medalhas. A medalha, ela fica numa caixinha, uma caixa pequena, assim, cabe na palma da mão. Ela, imagino que ela tenha 8 centímetros de diâmetro, e ela não é pendurada no pescoço.
Na época ela era entregue dentro de uma caixa de couro, uma caixa pequena de couro, uma medalha pesada, muito bonita, toda esculturada, com o símbolo dos jogos, do ano e tal. É uma medalha muito bonita, é emocionante vê-la, é bem histórico. Guilherme Marson tem 26 anos. Não é medalhista olímpico, mas sente como se fosse. Na verdade, carregar o sobrenome Marson é ter, de alguma forma, um pouco de história olímpica no sangue. A medalha descrita por Guilherme é a única conquistada pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de 1948. Também foi uma Olimpíada pós-guerra. Se os Jogos de 1936 mostraram a força de uma Alemanha prestes a começar um dos maiores conflitos da história, os Jogos de 1948 passaram para a história como os Jogos da reconstrução de um mundo marcado por milhões de mortes. É o que nos lembra o pesquisador Eduardo Ferreira. A Olimpíada de Londres tem muito a ver com a Olimpíada de 1920, porque foi pós-guerra também. As organizações, as entidades que organizaram essas competições, elas sofreram muito, porque não tinham uma estrutura boa. Por exemplo, os estandes tinham sido destruídos na época da guerra. Os alemães, em 1920, destruíram o estande lá da Bélgica. E também, na Segunda Guerra Mundial, os ingleses não tinham um estande bem aparelhado. Então, houve muita improvisação. E Eduardo Ferreira ouviu muitas histórias dos Jogos de Londres. Afinal, ele é filho de Silvino Ferreira, componente da equipe de tiro do Brasil em 1948. Meu pai era civil e ele foi funcionário do Fluminense. Ele começou trabalhando no próprio estande de tiro do Fluminense. De observar o pessoal e ter oportunidade, o pessoal dava às vezes munição para ele. Ô Silvino, vem cá, vem atirar e dá uns tirinhos com a gente. E ele começou assim, tipo um boleiro de tênis, que começa pegando as bolas lá e depois acaba se tornando um jogador de tênis. Dessa vez, o tiro não trouxe medalhas da Europa. Por sinal, as perspectivas de medalhas eram poucas. Alberto Marson, com seus 91 anos, se recorda que seria difícil conquistar alguma coisa com basquete, por exemplo, já que todos os países estavam levando 12 atletas e, por economia, o Brasil estava indo só com 10. Foi feita uma seleção aqui no Brasil, da qual saíram 4 de São Paulo e 6 do Rio de Janeiro. Nós fomos em 10 só, não todos os demais tinham 12 elementos. E nós, por falta de dinheiro, dizem os entendidos que era por falta de dinheiro, né? Só fomos com 10 elementos. A viagem não foi feita de navio como nas Olimpíadas de 1920, mas o fato dos atletas terem ido de avião não impediu que fosse uma viagem tortuosa. Foram mais de 2 dias de São Paulo até Londres. Alberto Marson e toda a equipe tiveram que enfrentar um interminável pinga-pinga. De avião, porque senão não chegava lá, né? De avião nós levamos quase 2 dias para ir, não era como hoje. Saímos daqui, paramos no Rio de Janeiro, onde juntamos os 10 elementos, subimos no Nordeste, lá no final, atravessamos para a África, da África para Lisboa, de Lisboa que nós fomos a Londres. Londres, capital da Inglaterra, tentava respirar novos ares sob a sombra de um passado recente sombrio. A Inglaterra foi bombardeada implacavelmente pela Força Aérea Alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Era a última fronteira para a conquista completa da parte ocidental da Europa pelos nazistas. A resistência britânica é tida como uma das mais decisivas páginas da vitória aliada no conflito. As marcas ainda presentes, 3 anos após a derrota de Hitler, foram superadas na força de vontade e sentido de organização do povo inglês para a celebração dos Jogos Olímpicos. Como lembra Alberto Marson, as bases usadas na guerra foram utilizadas como alojamento e a falta de estrutura acabava por prejudicar as equipes que se preparavam para os Jogos. Isso foi interessante. Por exemplo, nós ficamos numa
Diziam que era uma base que tinha terminado a guerra, então tinha a base que era bem grande e só tem uma coisa, não tinha nem um pedacinho de chão batido para a gente poder treinar. Era só gramado. E um gramado tão ruim que tinha buracos. E nós, não sem saber, fazíamos corrida. Até que um dia, na hora da corrida, um elemento enfiou o pé num buraco e esse assistiu à televisão. Não pôde jogar mais até o final. Com menos um jogador, 9 agora, o Brasil fez uma campanha belíssima na primeira fase dos jogos, chegando a bater os donos da casa por 76-11, um placar ainda mais elástico, considerando que não havia a regra do arremesso obrigatório após 24 segundos de posse. Era possível dormir com a bola debaixo do braço. O adversário da semifinal seria a França, que havia chegado com dificuldades até aquela fase. Os brasileiros já se imaginavam disputando o ouro com a equipe dos Estados Unidos, franca favorita ao título olímpico. E para Alberto Marçom, esse excesso de confiança tirou a vaga do Brasil na final. Pelo que ela apresentou nos outros jogos, achavam que estavam no papo. O jogo contra a França deve ter sido considerado, pelo menos assim, para a última hora, assim, né, que foi um excesso de confiança do Brasil. Porque os resultados que a França estava apresentando, o Brasil estava superando muito. A França foi ganhando muito a contagem baixa, né? Após a derrota para os franceses, o clima foi péssimo no vestiário. No entanto, houve uma espécie de pacto para a conquista do bronze. O adversário seria o México, e dessa vez os brasileiros não deram chance para o azar. Vitória por 52-47 e medalha de bronze no papo, a única brasileira naqueles jogos. Não houve grande recepção para os medalhistas de Londres, nada nem próximo ao que acontece hoje, como recorda Alberto Marçom. Olha, aqui não era essa coisa que tem hoje, certo? Chegaram 6 no Rio de Janeiro, desceram do avião, nós continuamos a viagem até São Paulo e descemos também, e ali tinham 4 ou 5 que gostavam de basquete nos esperando. Abraça daqui, abraça dali e acabou. No entanto, o basquete ainda traria outra conquista para Alberto Marçom. A ala Dirce, da Seleção Paulista, campeã brasileira de seleções estaduais. Fui convocado através do seu Valdemar, que ele era técnico do Tietê, e eu joguei 1 ano pelo Tietê. Eu ia todos os dias para treinar lá em São Paulo. E joguei pelo Tietê, aí ele que foi o técnico da seleção paulista. Aí a ala, a primeira, virou a perna, eu era a primeira substituta. Aí nós ganhamos, nós vencemos o campeonato e eu fui campeã brasileira. O encontro entre o medalhista olímpico e a campeã brasileira aconteceu no Instituto de Educação João Cursino, em São José dos Campos. Alberto e Dirce trabalhavam no mesmo lugar e moravam na mesma pensão. O casamento parecia tão certo como uma cesta de 3 pontos do Mão Santa, Oscar. E há mais de 6 décadas, quando os 2 atletas se casaram, aquelas conquistas do esporte brasileiro não pareciam tão importantes, como lembra Dirce Marçom. Por incrível que pareça, ele veio trabalhar no mesmo lugar onde eu trabalhava, na escola, Instituto de Educação João Cursino. Ele veio dar aula e eu já trabalhava no João Cursino há muitos anos já. E aí foi morar na mesma pensão que eu morava. Aí nos conhecemos ali, tanto que foi depois, nós nos casamos em 52, 4 anos após a vitória dele. 2 anos eu era campeã brasileira. Mas a gente não ligava muito para isso não, ninguém se preocupava muito. Parecia que era uma coisa normal. Um dos netos do casal, Guilherme Marçom,
conta que o avô falava pouco sobre a conquista de 48, até que alguém insistiu muito para ver aquela medalha de bronze. Na verdade, eu sou relativamente novo como neto, porque tenho 26 anos, meu avô já tem 91. Então, assim, eu desde cedo eu já ouço uma coisa ou outra, mas eu sei, minha mãe me conta que ela mesma descobriu na adolescência que ele participou dos jogos, que uma pessoa foi na casa deles, queria ver a medalha de qualquer forma, insistiu muito e só assim ele contou alguma coisa bem por cima, e durante toda a vida eu lembro de pessoas oferecerem homenagens, entrevistas e tal, e ele sempre negou. No entanto, após anos escondido, esse pedaço da história olímpica brasileira, a história de Alberto Marçom, começa a ser novamente contada. O vô Alberto percebe a importância que ele tem para o esporte nacional e o neto Guilherme aponta o orgulho de toda a família. E agora eu imagino que ele esteja admitindo um pouco mais isso e percebendo realmente a importância que ele representou para o esporte. E assim, até me emociona um pouco de falar, porque agora ele admite receber uma homenagem, conceder uma entrevista e tal, tendo consciência de que realmente ele representou a história do país como atleta, e que isso realmente significa importância e é motivo de orgulho para nós enquanto família. A equipe brasileira de basquete, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, era composta pelos atletas Rui de Freitas, Alberto da Mota, Algodão, Afonso Évora, Nilton Pacheco, Marcos Vinícius Dias, João Francisco Braz, Alberto Marçom, Alexandre Gemignani e Massinê Sorcinelli. O técnico era Moacir Dailton. Você acompanhou a reportagem especial Depois das Guerras, as Medalhas. Reportagem em redação Rodrigo Rezende. Apresentação Marluce Ribeiro. Locução Renato Coelho. Edição Maurício Desante. Trabalhos técnicos André Menezes e Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.